Se é bom nos encontrarmos pela manhã aqui, neste local tão especial para a nossa igreja, melhor ainda é nos encontrarmos manhã e noite. Nós, membros desta igreja, participantes desta comunidade cristã, temos essa tarefa, esse dever, mas também essa bênção de estarmos juntos, tanto pela manhã quanto à noite, além dos outros horários do dia, junto aos ministérios nos quais participamos. Convidamos a você para de pé compartilhar com quem está ao seu lado a sua palavra de boas-vindas. Seja nesse momento o seu momento de receber aqueles que estão ao seu lado. Faça isso agora. Se disponha a um ato de comunhão, que é também um ato de adoração. A Bíblia diz, Deus dizendo: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Deus promete ouvir-nos nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, e nós temos aqui em nossa igreja alguns irmãos enfrentando essas lutas, essas dificuldades, pelos quais nós devemos orar, não só aqui, agora, mas constantemente. Então vamos curvar as cabeças e nós vamos orar pelos irmãos cujos nomes temos aqui no boletim: Andréia dos Santos, Antônia Guimarães, Beti Lacerda, Ceci Carvalho, Débora Fernandes, Felipe Amate Queiroz, Genícia Peixoto, Gerimar Alencar, Aide Pinheiro, Hilda dos Santos, Ivanir Galvão, Geude Torres, Joaquina Anjos, Jonas Kaiser, José Peixoto, Lícia Figueira Machado, Maria Barcelos, Maria Ermelinda, Maria Machado, Martinha Rabelo, Miguel Fernandes Bueno, Natália Oliveira, Neri Augustines Alves, Niel Fiô, Osir Antônio Manso, Pastor Manso, Regina Lúcia Dias, Sara Carleane, Tereza Ferreira, Vânia Carvalho, Walter Lopes. Oraremos também pela senhora Zurete. Dona Zurete tem 90 anos de idade, é a mãe da nossa irmã Elvani Damásio, uma das que nos atende, que nos socorre aí nas câmeras. E Dona Zurete está internada, a situação é um pouco delicada, então devemos orar por ela também. Ela é mãe da Elvani, mãe da irmã Miriam, também aqui membro da nossa igreja. Oremos também pela irmã Nicéias Ramos, continua em tratamento de saúde, e também a irmã Maria Helena Linhares Gomes. Nosso Deus, nosso Pai, Deus de infinita misericórdia e bondade, nós bendizemos o Teu nome, porque podemos nos achar na Tua casa nesta noite com liberdade. Este templo está aberto para a recepção de quem quer que seja, para que venha com liberdade também Te adorar em espírito e em verdade. Obrigado, Senhor Deus, pela nossa vida, obrigado pela nossa salvação, pelo privilégio que nós temos de sermos chamados Teus filhos. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de, como filhos do Teu coração, nós podemos ter acesso a Ele, ao Teu coração, a qualquer hora, pela via da oração. Aqui estão, ó Deus, alguns nomes que acabei de mencionar, irmãos e irmãs queridos, muitos dos quais frequentaram a Tua casa tantos anos, e hoje, impedidos pela enfermidade ou por qualquer outro problema físico, não podem estar conosco, e nós lamentamos profundamente a ausência deles e pedimos a Tua graça sobre eles, sobre aqueles que deles cuidam, para que também possam se fortalecer na fé e na graça e na força do Senhor Jesus. Oramos pela irmã Zurete, Dona Zurete, que aos 90 anos está no hospital,
Oramos também, Senhor, pela irmã Nicéias Ramos, pela irmã Maria Helena Linhares Gomes. Ó Deus, cuida dessas irmãs, desses irmãos todos, dando-lhes a sensação nítida da Tua presença ao seu lado. E agora pedimos que abençoes este culto, limpa do nosso coração, retira de nós qualquer sentimento ou ressentimento que não seja proveniente da Tua vontade. Ajuda-nos, pois, a Te adorar com um coração limpo, com um coração puro. Ajuda-nos a colocar diante do altar a nossa oferta e primeiro corrermos para Ti, para nos reconciliarmos contigo, para que Tu ouças as nossas preces e aceites o nosso culto. Pois esta oração nós a apresentamos a Ti em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, hoje, nosso Senhor sempre. Amém. Ainda em espírito de oração, vamos acompanhar o prelúdio e você pode dizer ao Senhor: Senhor, eu estou aqui nesta noite, ou eu estou acompanhando este culto pela internet ou pelo rádio, mas, Senhor, eu quero ouvir a Tua voz. Ficar em pé nesse momento e vamos orar juntos. E essa oração coletiva será em forma de música. O texto que vamos cantar agora é basicamente uma oração. Faça essa oração utilizando esse poema, esse texto, para dizer aquilo que vai em seu coração para o nosso Senhor. Vamos cantar.
derrama paz, vem derrama as bênçãos sobre esse povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Vem derrama paz, vem derrama as bênçãos sobre esse povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. Da palavra de Deus que se encontra na epístola de 1 João. Assim diz, portanto, a palavra de Deus. Juntos. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos com Ele. Porque neste mundo somos com Ele. A semana começa hoje, temos ainda mais 6 dias desafiadores. Se nós lembrarmos desta informação bíblica de que neste mundo somos com Ele, a nossa semana será diferente. Amém, irmãos? Que seja a palavra de Deus que nos alimente hoje, segunda, terça, até sábado e domingo, quando nos encontrarmos aqui. Vamos nos assentar, continuemos a louvar. Olhando para a cruz de Cristo, eu posso contemplar que a morte e o pecado não irão me separar do amor de Deus. Ainda que o monte se coloque
coloque diante de mim. Indiferença e a frieza tentem me abater, eu confiarei em ti. Tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da minha fé. Tendo os olhos fitos em Jesus, firme estarei, não me abalarei. Vou avançar para o alvo, eu vou prosseguir, as barreiras não vão impedir. Estou firmado na rocha, inabalável, em Cristo eu vou permanecer. Seu amor eu vou compartilhar, boas novas vou anunciar. Sua volta eu anseio, pois meu maior desejo é, por sua volta eu anseio, pois meu maior desejo é Cristo encontrar. As aflições presentes não se podem comparar à grande glória que Jesus em nós revelará. E para sempre o adorarei, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da minha fé. Tendo os olhos fitos em Jesus, firme estarei, não me abalarei. Vou avançar para o alvo, eu vou prosseguir, as barreiras não vão impedir. Estou firmado na rocha, inabalável, em Cristo eu vou permanecer. Seu amor eu vou compartilhar, boas novas vou anunciar. Sua volta eu anseio, pois meu maior desejo é, por sua volta eu anseio, pois meu maior desejo é Cristo encontrar. Com todo respeito ao arranjador Douglas França, é ele que fez aquele arranjo do aniversário da igreja do ano passado, os irmãos se lembram? É Manhã Pescador, lembra disso? Esse mesmo Douglas França acabou de nos entregar essa semana o arranjo de Olhando para a Cruz, o hino do nosso cantor cristão, e tão significativo este hino para a nossa igreja por causa da poesia, foi poesia escrita pelo pastor Sorém. Pois bem, com todo respeito ao Douglas França, eu quero dizer que estava tudo tão fácil a gente encontrar um cântico para o nosso aniversário da igreja do mês seguinte, agora no mês de agosto. Eu acho que vamos ter 2 cânticos, o seu, Roger, que é este cântico aqui, e o que nós vamos aprender em forma de jazz, Olhando para Cristo. Aliás, vocês vão ministrar no primeiro domingo à noite, dentro da série de conferências, essa música de novo, e também o hino oficial nosso. Tudo isso para dizer que a gente tem uma bênção dentro da igreja. Obrigado, Roger, um cântico lindíssimo. Nós vamos... A Viva Voz não está aqui ainda? Por favor, a Viva Voz, esqueci de convidar vocês, mas estaremos louvando a Deus no mês de agosto. Aliás, você já deve reservar essa data logo no início.
dia 7, 8 e 9 de agosto. A série de conferências será bem no início do mês, não no final do mês, como de costume. Pastor Tércio Ribeiro virá do Nordeste, Maceió. Ele estará conosco, um pregador jovem, um dos melhores pregadores batistas da atualidade, bem jovem, uma bênção, e ele estará conosco tanto 7, 8 e 9. Domingo, manhã e noite, segunda, terça e quarta-feira será o nosso culto normal. Isso. Te louvar, te agradecer, há tantas formas e expressões para retribuir o amor, realizar os sonhos. O teu amor me faz estar sempre de pé, continuar. Amor me faz estar
Isso que o conjunto, que o grupo acabou de cantar, essa letra foi tirada de uma experiência na Bíblia registrada em Filipenses capítulo 4, onde Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E isso é no versículo 13. No versículo 19, Paulo diz: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo a sua riqueza na glória em Cristo Jesus. O que ele está falando aqui? Ele está agradecendo aos crentes da cidade de Filipos o fato de terem enviado para ele uma boa ajuda financeira. E ele então escreve agradecendo à igreja a ajuda que recebeu. E diz mais: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo a sua riqueza na glória em Cristo Jesus. Eu falei hoje de manhã que está comum neste momento a gente falar em crise disso, crise daquilo, crise daquilo outro, mas na presença de Deus não há crise. Paulo escreve da prisão, Paulo estava sem dinheiro, mas recebeu essa ajuda da igreja e a crise não acontece. De modo que, se você estiver em crise, corra para Cristo. Ele tem a solução, Ele tem o remédio. Então, Deus supre as nossas necessidades. E nós, como expressão da nossa gratidão, nós vamos entregar ao Senhor um pouco daquilo, do muito que Ele nos dá. Vamos dizer assim, um pouco do muito que Ele nos dá. Nós cantaremos o hino Deus é Amor, e enquanto estivermos cantando, nós faremos a entrega solene, reverente e dedicada dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Lembrando aos irmãos que nós temos também a oferta de Missões Rio. O que é Missões Rio? Todo mês de julho, a Convenção Batista Carioca, da qual esta igreja faz parte, promove missões na cidade do Rio de Janeiro. Foi dito hoje de manhã que nós temos vários missionários, vários capelães, pessoas que estão trabalhando nos portos, em presídios, e, enfim, em várias áreas, estão trabalhando e são sustentadas por essas ofertas de Missões Rio. Então, se você puder, também pode separar a sua oferta, até o dia 31, pode separar a sua oferta para Missões Rio.
é um hino antigo do cantor cristão, mas que recebeu uma melodia nova, né, da comissão do Inário para o Culto Cristão. E muito fácil de aprender, os irmãos cantaram como se já o conhecessem há muito tempo. Parabéns. Nós vamos orar agradecendo a Deus o fato de que Ele nos tem suprido de todo o bem, da vida, da saúde, né, do emprego, trabalho, enfim, tanta bênção. É tanta crise lá fora e tanta bênção aqui dentro. Irmã Ivedna Lima, a senhora pode ver o microfone, agradecer a Deus a nossa vida, a nossa saúde, a nossa salvação e o privilégio que o Senhor nos dá de participar do sustento da sua obra. Vamos curvar as cabeças e vamos orar com a irmã Ivedna Lima. Obrigada, Senhor, por estarmos na tua casa, Senhor, na oportunidade de rendermos louvor a Ti. Te agradecemos pelo amor que o Senhor tem derramado por nós. Te agradecemos a salvação. Ó Deus, estamos aqui com a mente aberta para lhe dizer o quanto somos gratos por tudo que o Senhor Jesus fez na cruz por nós. Te pedimos, Senhor, uma bênção especial por todos aqueles que estão trabalhando, Senhor, ao redor do mundo para propagar o Teu Evangelho. E te pedimos também, Senhor, que o Senhor possa colocar mais e mais em nossas vidas o desejo de falar de Ti, de propagar esse amor. Te pedimos agora, ó Deus, por essas ofertas que foram trazidas aqui. Mas te pedimos também, Senhor, que não só a contribuição em valor seja depositada a Ti, mas também o nosso tempo, ó Deus. Que nós possamos também depositar no Teu altar, na Tua obra, o nosso tempo gasto, ó Deus. Te pedimos, Senhor, por este momento, que possamos estar, Senhor, com a mente voltada para Ti, para ouvir o que o Teu servo tem a falar aos nossos corações. Te agradecemos por tudo e, mais uma vez, te agradecemos a oportunidade de estar aqui na Tua casa. Fala, Senhor, aos nossos corações. Isso tudo nós te pedimos, não porque merecemos, mas em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar louvando a Deus. Criador de tudo.
Que hino bonito, não é, irmãos? Deus abençoe o grupo. Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Versículos 1, 2, 3. Convido a congregação a se levantar. É o início, a abertura do Evangelho de João. Mateus começa com a genealogia, né? Fulano gerou fulano, fulano gerou fulano, porque Mateus escreveu para alguém que amava e ama a genealogia, que são os judeus. Mateus escreveu para eles. João não. João escreveu para os gregos, como vamos ver daqui a pouquinho. Então ele começa assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito existiria. Vamos orar. Fala, Senhor, ao nosso coração nesta noite. Dá-nos ouvir a tua voz. Cristo, nosso Salvador, nosso Rei, como o grupo acabou de cantar tão belamente, seja exaltado este mesmo Cristo nesta hora. Que o seu nome prevaleça sobre todo e qualquer outro nome, que a sua presença aniquile outras presenças e que nós, toda língua confesse, todo joelho se dobre diante dele, nós também nos dobremos diante da presença maravilhosa do Verbo que se fez carne. Em nome de Jesus oramos. Amém. Tem razão. Queira sentar-se. No princípio era o Verbo. Mas que verbo? Que verbo era esse? Poderia ser traduzida a palavra verbo ali, poderia ser traduzida por razão, logos, ou por palavra. Aliás, a melhor tradução seria: no princípio era a palavra, como as traduções contemporâneas colocam. Por quê? Porque a palavra logos em grego é palavra em português. Ocorre, eu fui informado, que a razão por que se traduziu verbo e não palavra na Almeida é por causa do gênero. A palavra é do gênero feminino. E aí os tradutores pensaram, bom, como Jesus é do sexo masculino, não ficava bem chamá-lo a palavra. Então por isso se traduziu verbo, que é masculino. Talvez, vamos admitir, tenha sido um excesso de cuidado dos tradutores, ou talvez porque os tempos em que a tradução foi feita exigissem esse cuidado. Mas hoje eu tenho certeza que ninguém se melindraria se ouvisse que Jesus é a palavra. A razão de João começar o seu evangelho desse jeito, dizendo: no princípio era a palavra, no princípio era o verbo. A razão é que ele dirige o seu evangelho a um auditório de gregos. Ele está escrevendo para mentes gregas. E para os gregos, irmãos, o conceito de logos, o conceito de razão, palavra, era fundamental. E o que era o logos para o grego? Para os gregos? Vamos lá. Em torno do ano 560 a.C., um pouquinho de história para a gente se situar. No ano 560 a.C., vivia na cidade de Éfeso um filósofo chamado Heráclito. E uma das coisas que Heráclito ensinava é que o mundo está em constante
estado de fluxo, ou seja, tudo muda constantemente o tempo todo. Essa basicamente é a filosofia heraclítica. Se você, dizia ele, se você entrou num rio, tomou um banho, saiu, e 5 minutos depois pensa assim, sabe de uma coisa? Eu vou voltar a tomar banho nesse rio, gostei dessa água, diria Heráclito, já não é mais o mesmo rio, é outro rio, porque o rio está mudando. Se as coisas estão em estado de constante mudança, perguntava ele, como então evitar o caos? A resposta de Heráclito para essa própria pergunta era o Logos, a razão. O Logos, a razão, a palavra. O Logos era a mente que colocava ordem no universo. Ensinou também que em cada pessoa há um senso do que seja certo e errado, e que foi o Logos que ditou a nós esse senso de certo e errado. Mais tarde, os estoicos, também filósofos, vendo a ordem do universo, vendo o fato de que as estrelas não vivem colidindo umas com as outras no céu, vendo o fluxo e refluxo das marés, vendo as estações do ano se sucedendo, ensinavam então que existe uma ordem a que eles davam o nome de, coincidência ou não, Logos, razão. Então, esse quadro mental era o quadro que está por trás das palavras no princípio era o verbo. Porque João, repito, está escrevendo para um auditório grego, um auditório que não tinha familiaridade, como ele tinha, com as palavras da sua própria língua, o hebraico ou o aramaico. Então, uma prova disso é que em João capítulo 1, por exemplo, ele diz assim, João 1,38, Rabi, onde te hospedas? Quando 2 discípulos perguntaram a Jesus, Rabi, onde te hospedas? Então João, quando escreveu isso, colocou entre parênteses, depois de Rabi, Rabi, abre parênteses, que significa mestre. Olha, todo judeu sabia que Rabi significa mestre. Então por que ele dá essa tradução? Porque ele está escrevendo para um povo que não entende essa língua, hebraico. Ainda, a primeira pessoa que André encontrou, depois que André se encontrou com Cristo, a primeira pessoa que ele encontrou foi Simão, seu irmão. E João 1,41 diz assim, André encontrou Simão, seu irmão, e disse a ele, achamos o Messias. Aí João coloca entre parênteses assim, que significa Cristo. Por que significa Cristo? Todo judeu sabia quem era, todo judeu esperava o Messias. Então por que ele bota significa Cristo? Porque em grego, Messias em grego é Christos. Então ele está traduzindo para os gregos. Em João 1,42 diz assim, e André levou Pedro a Jesus. Jesus fixou em Pedro o olhar e disse, tu és Simão, filho de João, que serás chamado Cefas. Novo parêntese de João, que significa Pedro. Não é? Que será chamado Cefas. Ele sempre está falando, que significa, ele está sempre com a preocupação de traduzir as palavras para o seu auditório alvo dos seus escritos. E o curioso, irmãos, outra coisa interessante é que João morava na cidade de Éfeso, justamente a cidade em que, cerca do ano 560 a.C., vivera Heráclito. Então os dois viveram na mesma cidade. Então foi para esses gregos que viam o Logos como a ordem por trás do universo, a ordem que dá sentido à vida, foi para eles que João escreveu, no princípio era o verbo. E o verbo, ou o Logos, estava com Deus, e o verbo era Deus. Então Logos, para traduzir, é uma palavra bem difícil de traduzir, vamos admitir. Se a gente pega Logos em grego e traduz para o português, tem palavra. Tanto que tudo que termina com logia, aí, né? Teologia, geologia, estudo da terra, enfim, tudo que é logia, estudo de, quer dizer, a palavra sobre aquela ciência, sobre aquele ramo do saber. Então, Logos, palavra, é mais do que palavra, é estrutura, é coerência, é ordem, é significado,
é justamente o contrário de caos, que não tem ordem, não tem estrutura, não tem significado. Logos é compreensibilidade, ou seja, a possibilidade de alguma coisa ser compreendida. E aí vem a pergunta, então, para onde a gente quer encaminhar os nossos pensamentos nesta noite? Será que o cristianismo é uma religião racional? Será que o cristianismo tem lógica? Começa com logos, no princípio era o logos, então tem lógica. Ou será que ela é uma religião de êxtase, suspensão da razão, de repetições mecânicas do tipo mantra, em que a razão não participa? Será que há lugar para a racionalidade na experiência cristã? Então, nesta noite, eu quero ver brevemente com os irmãos algumas respostas da palavra de Deus para essa pergunta, sobre a racionalidade da fé cristã. Em primeiro lugar, nós vamos ver o lugar da razão na recepção da revelação de Deus. O lugar da razão na recepção da revelação de Deus. Olha só, Deus criou você, Deus fez o homem, a sua imagem e sua semelhança. Isso é totalmente diferente dos animais. Você pode brincar com um cachorro, você pode ensinar um papagaio a falar, mas Deus deu só ao homem o privilégio de raciocinar. Razão foi só para o homem. Porque Deus, no paraíso, vinha e conversava com o homem. Fazia perguntas, o homem respondia. Isso é o uso da razão. Então Deus tinha razão e Deus dava razão ao homem que ele criou. Se a Bíblia diz que Deus dá uma ordem ao homem, é porque o homem tinha cabeça para entender a ordem. Por exemplo, quando ele diz em Gênesis 2, 16 e 17, então o Senhor Deus ordenou ao homem, quer dizer, falou para o homem o seguinte: podes comer livremente de toda e qualquer árvore do jardim, tá bom? Pode escolher, qualquer árvore, é livre, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com certeza morrerás. Deus daria essa ordem para o macaco? O macaco vai entender? Macaco. Deus daria essa ordem para o cachorro? Cachorro, você pode comer de tudo que é árvore. Não faz o menor sentido, mas Deus chama a criatura que Ele criou parecida com Ele, sua imagem e semelhança quer dizer isso, é parecido com Ele, e Deus dá essa ordem. Ou seja, o homem estava fazendo uso de sua capacidade racional. Então, o homem tem a capacidade de receber a revelação de Deus. Deus pode abrir-se para o homem, porque o homem entende. O que não acontecia, não aconteceu, não acontece, não acontecerá com os animais. Segundo lugar, o lugar da razão, vamos ver, na interpretação das Escrituras. E aqui eu quero demorar um pouquinho mais. O lugar da razão na interpretação das Escrituras. Eu chamo a sua atenção para o que aconteceu um dia na cidade de Cesareia. Você não leu no jornal, não? Então leia na Bíblia. Atos capítulo 10. O que aconteceu em Cesareia? A Bíblia diz que Pedro estava hospedado na casa de um profissional chamado Simão. Ele fazia coisas de couro, ele era perito em couro, profissional muito competente, ganhava bem, morava na beira da praia. Não é? Morava na beira da praia, profissional bom. E Pedro estava hospedado com ele. Pedro estava na parte de cima da casa, no terraço, estava orando. Enquanto isso, as empregadas estão lá embaixo fazendo o feijão, ou o arroz, preparando a comida. Enquanto estava orando lá em cima no terraço, Pedro teve uma visão. E quando a visão aconteceu, ela veio nos seguintes termos: algo como um lençol, Atos 10 diz, algo como um lençol descia do céu, contendo vários animais ali dentro, bicho pulando para um lado e para o outro. Pedro ficou apavorado. E aí uma voz oculta dizia assim: Pedro, mata e come. Pedro, mata e come. Aí Pedro respondeu àquela voz: não, Senhor, não posso comer uma coisa, olha que cada bicho feio que tem aqui, esses bichos não estão na listagem que permite que a gente coma animais. Os judeus têm, a Bíblia traz essa lista, inclusive, Levíticos capítulo 11, tem lá uma lista dos animais que podem ser comidos e os que não podem. E aqueles bichos que desceram estavam na lista proibida, no catálogo
no índex, que não pode ser comido. E a voz dizendo: Pedro, mata e come. Pedro: Senhor, o senhor não está me entendendo não, senhor? São bichos, que nunca comi uma coisa dessa, como é que eu vou comer agora? Não posso comer. E aí a voz contra-argumentava, dizendo que ele não devia chamar de impuro o que Deus purificou. E essa cena aconteceu por 3 vezes. Aí Pedro soou a campainha lá embaixo, a empregada disse: Seu Pedro, pode descer. Pedro desceu para almoçar, morrendo de fome, e aqueles bichos pulando na cabeça dele agora. Agora os bichos estão pulando na cabeça dele. Por quê? A Bíblia diz em Atos 10, 19, que Pedro estava ainda meditando sobre a visão. Quero chamar a sua atenção para Atos 10, 19. Pedro ficou, então, o quê? Ruminando. Ficou pensando naquele negócio: mas o que será que Deus está querendo me dizer? Que negócio é esse de um lençol descer cheio de bicho e mandando eu comer, eu que nunca comi coisa imunda, coisa impura, eu que sigo a lei direitinho, e Deus mandando, alguma coisa aí tem. E ele ficou, irmãos, eu acho que ele até comeu menos aquele dia lá embaixo, feijão sobrou. Trouxeram a sobremesa e falou: não, obrigado, eu estou pensando. Quem pensa não come, né? Então ele ficou ali, pensando, meditando ainda sobre o que seria aquela visão, irmão. Presta atenção que a visão não veio prontinha, dizendo: Pedro, mata e come. E isso significa pá. Então vai, Pedro. Então aqui nós vemos o lugar da razão no entendimento das coisas espirituais. O lugar da razão no entendimento das coisas espirituais. E é bom dizer que o uso da razão na espiritualidade não é facultativo. Bom, eu tenho a opção de usar a razão ou usar outra coisa qualquer. Não, eu preciso usar aquilo que Deus me deu, de mais valia que tem, que é a razão. O uso da razão não é facultativo, mas é simplesmente fundamental no acesso à interpretação das Escrituras. Se o lençol descendo do céu foi uma experiência dos sentidos, ele viu aquilo, e ficou vendo, e ficou impressionado, ele precisava interpretar aquilo, e para interpretar, ele precisava da sua mente, da sua razão. O raciocínio de Pedro, então, ficou trabalhando para tentar entender o que Deus queria dizer. Sabe, é uma coisa interessante que eu vejo em Jesus, uma metodologia de Jesus que é infalível. Ele contava uma parábola, e aí ia saindo, aí as pessoas ficavam coçando a cabeça. O que ele quis dizer, hein? Não é assim? Você lê uma parábola lá, ele contava a parábola e ia embora, ia saindo. As pessoas, o que ele... Tentava repetindo a história e ninguém conseguia, algumas pessoas não conseguiam entender a história, mas veja só, os discípulos iam atrás e perguntavam: Senhor, explica-nos a parábola. Mas os incrédulos faziam o quê? Esse camarada está falando coisa com coisa, né? Está falando coisa com coisa, não faz sentido o que ele fala. Hoje de manhã, como vimos o texto, por exemplo, Jesus dizendo: antes que Abraão existisse, eu sou. Isso faz sentido? Mas os discípulos: peraí, o senhor falou antes que Abraão existisse, eu sou, como é que é isso aí? Explica para a gente, entende? Então, Jesus estimula o uso da razão, irmãos. Jesus não diminui, não despreza em momento algum o uso da razão na espiritualidade. É bom destacar isso porque há pessoas, ainda hoje, que acham que o uso da razão na espiritualidade é coisa carnal. Mas Deus manda tudo prontinho. Não, Pedro não pensava assim. Ele ficou meditando, ele ficou raciocinando, ele ficou conjecturando. O que Deus está querendo me dizer com essa experiência? E olha, a melhor maneira de ler a Bíblia, você que gosta de ler a Bíblia, ou não gosta porque não entende nada, então vou te explicar, vou dar uma dica, uma chavezinha agora aqui. A melhor maneira de ler a Bíblia é a seguinte: leia e pergunte: Deus, o que o Senhor quis dizer com isso? Senhor, o que o Senhor tem em mente que colocou isso aqui na tua palavra e eu não estou entendendo? Bendita a hora quando você fala isso. Senhor, não estou entendendo, né? Que nem os paulistas lá. Olha, é coisa boa que vem por aí.
quando você se abre, se dispõe a receber de Deus o que Ele tem para você, meu irmão, se prepare. Muitos de nós querem que Deus mande um anjo, é muito mais fácil, né? O Senhor manda um anjo dizer para a gente o que a gente tem que fazer. Tem gente que procura o pastor no corredor, no gabinete, fala: pastor, o que eu faço? É isso, isso, isso. O que eu tenho que fazer? Me fala o que eu faço. Eu digo: eu não vou falar não, o que é isso? Vou falar, a vida é sua. As consequências também serão suas. O irmão é que tem que orar a Deus, dobrar o seu joelho. Não seja preguiçoso. É muito mais fácil perguntar a alguém, não é? Não é fácil chegar e falar: o que eu faço da minha vida? Eu devo casar com esse rapaz ou não devo, pastor? O que eu sou? Não é? Me livra dessa, meu irmão. Vai que você casa, não dá certo, depois eu sou culpado, não é? Muitos querem que Deus mande um anjo e que o anjo diga assim: faça isso, meu irmão. Sim, minha irmã, case com esse rapaz moreno. Sim, meu irmão, case com essa loira. Mesmo todo mundo dizendo que ela é isso e aquilo. Case com ela. Não vai aparecer, isso não vai. Claro que pode acontecer, irmãos, vamos admitir. Deus pode chegar para você num sonho e falar: olha, case-se com esse rapaz moreno. Deus pode, não pode? Não foi assim que aconteceu com... Não sei se foi assim com você. Foi assim que aconteceu com os dois ali. Às vezes, muitas vezes, as mais das vezes, Deus quer que nós raciocinemos, a fim de chegarmos à compreensão da sua vontade. É trabalhoso, eu sei. Aí eu queria tudo prontinho, na mão, que alguém me dissesse o que eu faço. Não podemos, outra pessoa não pode dizer o que você deve fazer, é Deus quem deve dizer. Claro que Deus pode usar uma outra pessoa, Deus pode usar um sonho, Deus pode usar um sermão, um livro, um CD, uma música, Deus pode, Ele pode todas as coisas, soberaníssimo que é rei, como o grupo cantou aqui no primeiro hino, Ele é rei, ou no segundo, né? Então, Ele manda. Pedro, então, teve que ficar pensando o que significaria aquilo, porque para interpretar aquela visão, ele precisava raciocinar, ele precisava ruminar, ele precisava se esforçar por compreender. Irmãos, a preguiça mental impede muita gente de ser uma bênção no reino de Deus. A gente fala muito contra a preguiça física, né? E o sujeito acordando 10 horas da manhã, olha, mas que preguiçoso. Mas ninguém fala nada sobre a preguiça mental, porque é ela que nos impede de ir à palavra de Deus, de ler a Bíblia, por exemplo. Preguiça mental, não lê nada. Quando alguém, especialmente jovens, chega para mim e fala assim: pastor, seguinte, eu estou sendo chamado para o ministério da palavra, Deus está me chamando, pastor, o que eu faço? Eu digo: você gosta de ler? Então eu tenho que ler mais, é? Ah, meu irmão, preguiçoso mental, não dá, tem que ler muito, a começar da palavra, devorar esse livro, como Ezequiel fez, como João em Apocalipse fez. Jesus, o verbo encarnado, quando trata com os homens, ele pressupõe que eles tenham e façam uso da sua racionalidade. Quer ver um exemplo? Mateus 16. Então os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus para colocá-lo à prova. O que é colocar à prova? Já é um exercício mental. E pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele lhes respondeu: ao cair da tarde, dizeis que fará tempo bom. No dia seguinte, né? Porque o céu está avermelhado. Não tinha previsão do tempo? Não tinha a garota do tempo na televisão? Então, como é que os judeus sabiam que vai chover ou não vai chover, vai ser dia gostoso ou não amanhã? Era olhando o céu hoje, né? Hoje, domingo à tarde. Que céu que fez? Está avermelhado. Ah, então vai ter o quê? Vai ter tempo bom. O céu está avermelhado, tempo bom. Era batata. Uma causa com efeito, uma coisa com a outra. Os judeus já haviam aprendido isso, que é bem racional, na verdade, bem científico. Causa e efeito. Está vermelho? Tempo bom. E pela manhã dizeis: hoje vai ter a tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Aí Jesus diz: sabeis interpretar, interpretação, olha, a palavra interpretar aqui. Sabeis interpretar o tempo, sabeis interpretar o aspecto do céu e não podeis interpretar os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal. Pronto, já
Já classificou essa geração, né? Eles vão pedir um sinal, a incredulidade deles os leva a pedir um sinal. Então ele fala, uma geração má, gente ruim mesmo, e adúltera pede um sinal, mas sinal algum lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Vocês que entendem o que eu falei. Fala isso, dá as costas e vai embora. Não fica ali ruminando, tentando, porque ele quer dar tempo para que essa ficha caia, para que essa palavra tenha penetração na sua mente e ela fique perturbando a vida deles. Jesus fazia isso, usando a razão para atrair as pessoas para a graça de Deus. Então, o lugar da razão vimos na recepção da revelação de Deus, vimos o lugar da razão na interpretação das Escrituras. Em terceiro lugar, vejamos o lugar da razão na adoração. Você vai dizer, mas o lugar da razão na adoração? Aí eu vou só mencionar a você Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o quê? O vosso culto racional. Eu disse que a palavra verbo, ou palavra, é logos, né? Agora vem o adjetivo dessa, logikos. É um culto logikos, um culto racional. Irmãos, o que é um culto racional? É um culto em que a mente participa, um culto em que eu penso, Deus está lá, eu estou aqui, alguém precisa nos ligar, Jesus se oferece como mediador, Ele pega a minha adoração e leva à presença de Deus, Ele pega a minha oração e leva à presença de Deus. Um culto que tenha meio, que tenha início, meio e fim, um culto com ordem, um culto com uma estrutura. Então, é um culto racional esse culto, a razão participa, não é só ficar blá 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 blá, não é como se a religião fosse uma expressão de mantras infinitos. Sabe, depois de algum tempo, olha outro exemplo aqui, interessante, sobre crise de adoração. Quer falar em crise de liturgia? Abra 1 Coríntios 14. Meus irmãos, ali os coríntios promovem uma ruptura com a razão e eles entram numa crise impressionante. 1 Coríntios capítulo 14, Paulo vai escrever sobre e disciplinar sobre a questão de línguas estranhas no culto. Os coríntios queriam repetir Atos capítulo 2. Em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, línguas estranhas, línguas não conhecidas foram ouvidas. Aliás, não conhecidas dos apóstolos. Mas havia ali uma série de etnias, de povos que entenderam na sua própria língua, diz Atos capítulo 2. Corinto não. Corinto não tinha estrangeiro nenhum, queria repetir o fenômeno e Corinto ficou blá blá blá, blá blá blá, e ficou naquele negócio. Aí o apóstolo Paulo escreve todo um capítulo para disciplinar a questão na igreja de Corinto. E lá no versículo 13, no versículo 15, ele diz assim: que fazer então? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Orarei com a mente. Cantarei com o espírito, eu não sei como é que é cantar com o espírito, mas cantarei também com a mente. Com a mente eu sei como cantar. Você canta alguma coisa que você entende, né? Como cantamos agora há pouco aqui, né? A gente canta lá, Deus é amor, a sua graça conquistou o meu coração. Estou entendendo o que eu estou cantando, estou entendendo. Por quê? Porque é uma coisa racional, uma coisa em que há possibilidade de entendimento. Agora veja o versículo 23, Paulo arrebenta: se pois toda a igreja se reunir num lugar, e todos falarem em línguas, e entrarem pessoas não instruídas, não conhecem aquelas línguas, ou incrédulos, por acaso não dirão que estais loucos? O que é um louco? É justamente aquele que perdeu a razão. O louco é justamente aquele que não pensa mais. Ele pegou a razão, não porque quer, né, mas por uma doença, um acidente na vida dele. Coloca a razão de lado e ele não raciocina mais com coerência. Bom, eu vou sair daqui agora, vou pegar o metrô, vou para casa. Ele pensa, vou sair daqui agora e vou para o primeiro lugar que meu nariz apontar. Louco. Então Paulo diz, vocês querem prestar uma adoração assim, em que as pessoas cheguem e digam, está todo mundo louco aqui? Que loucura isso aqui! É assim que a gente quer? Claro que não.
Claro que não. Por isso Paulo escreve o capítulo 14 todinho para disciplinar a liturgia coríntia. O grande pregador, escritor John Stott tem um livrinho fininho que você lê no tempo, desliga velho Chico e pega esse livrinho que você vai ler na mesma hora, 1h30, 1 hora de leitura, você devora um livrinho chamado Crer é também pensar. Crer é também pensar. Então nós temos o lugar da razão na recepção da revelação, o lugar da razão vimos na interpretação das Escrituras, o lugar da razão na adoração, e eu quero terminar com o lugar da razão na transmissão do Evangelho. Cada lugar em que Paulo chegava, ele abria praticamente uma escola. Paulo abria uma escola, e nessa escola ele ficava debatendo com os judeus sobre a messianidade de Jesus Cristo. Falava de Jesus como o Messias para os judeus, debatendo. Não, mas fala, e o argumento tal? E o rabino tal? Quer dizer, era uma conversa, um diálogo. Diálogo já tem a palavra razão ali, não é? É razão através, conversa através, sentido, faz sentido. Na transmissão do Evangelho, meus irmãos, como é que nós vamos abrir mão da razão? Será preciso muito mais razão. Pedro diz isso, inclusive, em 1 Pedro 3,15. Reverenciai a Cristo como Senhor no coração. Estai sempre preparados, conselho que lhe dá aos preguiçosos mentais. Estai sempre preparados para responder a todo o que vos pedir, o quê? A razão, logos, o logos da esperança que há em vós. Qual é o sentido da esperança? Tem sentido essa esperança que está em vocês? Tem sentido? Então você tem que estar preparado para explicar isso para o incrédulo. É a transmissão do Evangelho usando o nosso grande dom, que é a razão. Lembra da pergunta de Filipe ao eunuco? Filipe chegou, o eunuco está ali viajando, está lendo a Bíblia, não está entendendo nada. Filipe se aproxima e pergunta assim: entendes tu o que lês? Entendes? Porque, irmãos, francamente, eu não estimulo você ler nada e não entender nada. Há livros lá em casa que eu simplesmente pego e digo assim: não vou ler mais não é para mim. Esse livro está codificado numa linguagem que, para entender, a gente precisa de um dicionário de ciências, né? Um dicionário, livros técnicos, por exemplo, né? Você precisa saber do que o autor está falando. Então não faz sentido eu ficar lendo aquele livro o tempo todo, e aí alguém pergunta: você leu esse livro? Li esse livro. E o que o livro diz? Olha, não tenho a menor ideia. Isso é irracional. Como é que eu vou ler? Tem gente que lê a Bíblia assim, pega de noite, está morto de cansado, trabalhou o dia todo, está certo, aí pega, abre lá o Salmo 36, no coração do ímpio há uma voz de rebeldia, diante dos seus olhos não há temor de Deus, porque ele tem orgulho de si mesmo, pensa no seu pecado, e não será a palavra da sua boca estão cheias de... Oh Senhor, desculpa, eu estou lendo a tua palavra e estou dormindo aqui, mas obrigado Senhor, porque a tua palavra, que bom que eu li, obrigado, boa noite, vou dormir em paz. Irmão, francamente, para com isso. Você precisa separar no seu dia um momento em que a sua mente, a sua razão esteja mais alerta. Que hora é? De manhã? É de manhã que a sua cabeça está acordadona? Comigo é de manhã. De tarde não me dê nada para ler. Não vou ler nada à tarde. Não consigo prestar atenção em nada depois do almoço. Mas de manhã a cabeça está pronta, está viva, está... E de madrugada, então, melhor ainda, no meu caso. É um problema terrível que tem que combater. Então, entendes tu o que lês? Como é que eu vou? Aí ele responde: como poderei entender se alguém não me explicar? Tem que explicar. Tem que usar a razão. Tem, isso aí é o seguinte: esse Jesus ali que está falando, esse texto, esse cordeiro imaculado, esse cordeiro aí, é Jesus, Cordeiro de Deus, está entendendo? Que viveu em Nazaré, depois morreu em Jerusalém, ressuscitou ao terceiro dia. Estou explicando para você. Agora entendi. Entende, irmão?
Faz sentido eu chegar aqui e fazer um sermão cheio de palavras que os irmãos possam achar linda a mensagem. Mas que coisa maravilhosa. Entendeu alguma coisa, irmão? Não entendi nada. Mas é bonito toda a vida. Não faz sentido. Eu estarei prestando um desserviço às almas dos irmãos e estarei cometendo um pecado diante de Deus. Por isso a minha missão como pregador, e a sua também, é tornar o Evangelho claro para aquele que precisa ouvir o Evangelho. Tem que tornar claro, dar a razão da esperança. Irmãos, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, o Verbo de Deus, a razão de Deus, se tornou acessível a nós. Nós pudemos ouvir a sua voz, nós vimos que o Verbo fala, que o Verbo repreende, que o Verbo consola. Essa palavra, essa razão se fez carne, se fez gente. E agora nós temos então razão para viver. Eu quero terminar com uma história que eu, futucando a internet, achei essa semana passada. Achei num consultório psicológico sediado em Portugal, viu, Lucas? Sediado em Portugal. É um consultório psicológico. E ali encontrei um rapaz confessando no ano 2010, confessando o seu vazio. Ele abriu o coração, botou lá o nome e tal, e disse assim: boa tarde, tenho 28 anos, sinto que não tenho qualquer razão para viver. Já ando assim há algum tempo, sem sentir satisfação com nada, sem vontade de sair de casa, de estar com os amigos, muitas das vezes, é português errado isso aqui, né? Muitas vezes só, não precisa das, muitas vezes sem vontade sequer de falar. Estive medicado há pouco tempo e sinceramente não senti grande diferença. Sinto que só faço as coisas fáceis que não me dão trabalho ou que exigem um pouco de esforço da minha parte. A maior parte das vezes faço tudo e dou milhares de voltas só para não fazer o que necessito mesmo de fazer. Fico fechado em casa, a pular de uma atividade sem interesse para outra. Pareço perpetuar os meus vícios e pareço não conseguir sair deste ciclo. Não tenho vontade de estar com os meus amigos. Sinto que não tenho nada de interesse para dizer e tenho receio de falar sobre aquilo pelo que estou a passar. Sinto que ando assim há alguns anos, aos altos e baixos, mas neste momento sinto-me mesmo no fundo de um poço e não sei o que posso fazer para me ajudar. Dá pena, não dá? 28 anos, irmãos. 28 anos se sentindo assim. Não consigo ter um interesse constante pelas coisas, interesso-me tão facilmente como me desinteresso. Pareço não conseguir levar nada a cabo até o final, né? Sinto que pioro de dia para dia e já não sei mais o que posso fazer. Não tenho motivação, nem qualquer objetivo na minha vida neste momento. Nem sei ao certo se quero sair desta situação. Pareço não ter força para viver a vida, parece que me falta algo e não consigo perceber o que é. Agradecia se me pudesse ajudar, seja de que forma for. De qualquer forma, compreendo se não obtiver resposta. Caso tão triste, né? Eu fiquei lendo a história desse rapaz em 2010, tomara que ele tenha resolvido isso. A resposta da psicóloga é interessante. Caro N. Ponto. A sua falta de interesse e vontade de viver parece estar relacionada com uma depressão. Procure reagir com força e energia construtiva. Como? Se o camarada está dizendo que não tem força para nada, procure reagir com força construtiva, mas tudo bem. A depressão pode estar relacionada com aqui ela acertou. Aqui a psicóloga matou a pau. A depressão pode estar relacionada com a falta de um sentido para a vida. Sabe o que é sentido? Sabe como é que os gregos falam a palavra sentido? Logos. Falta um logos na sua vida. Falta um sentido na sua vida, né? O homem, a principal força motivadora de todo o ser humano, diz ela, é a busca do significado. Sabe como é que é significado em grego? Logos. É a busca do significado de sua vida. O homem sempre procurou dar um sentido, logos, à sua existência.
A frustração dessa necessidade gera o vazio existencial e uma crise de identidade. Procure, aqui ela voltou de novo a delirar. Procure ouvir a sua voz interior. Pobrezinho, a voz interior do pobrezinho só manda ele ficar preso no quarto, não quer nada com ninguém. E ela, se for ouvir essa voz, coitado, está perdido. Procure ouvir a sua voz interior e seguir a sua indicação. Tá bom. Eu prefiro dizer para esse rapaz, procure exatamente isso que a moça falou acima, antes disso aqui. Procure significado para a sua vida. E só há um jeito de colocar razão na sua vida. Só há um jeito de viver uma vida com significação. E essa forma é o verbo de Deus, é o significado de Deus, é o logos de Deus que desceu, se fez carne como a gente, se encarnou, virou gente como a gente é, para nos ensinar a viver com significação. Meu prezado amigo, meu prezado irmão, Jesus é a razão para viver. O Logos de Deus se fez carne, habitou entre nós, para que você e eu pudéssemos desfrutar de uma vida com qualidade. Conheça Jesus, receba Jesus, confie nele, entregue a ele sua vida, entregue a ele o seu vazio existencial, entregue a ele as suas desconexões, entregue a ele o seu caos, porque para os gregos o contrário de logos é justamente o caos. Saia do caos com Jesus na sua vida. Deus e Pai, nós queremos te agradecer o fato de que Jesus enche de significação a nossa existência. Nós queremos agradecer o fato de que Ele veio justamente para nos dar um sentido do que é viver. E, ó Deus, se houver alguém aqui nesta noite, ou alguém que esteja ao alcance da nossa voz, que ainda não experimentou o significado da vida em Cristo Jesus, permite, Senhor, que esta noite seja a da decisão, a de convidar Jesus para entrar e dirigir a vida, e a partir daí, todo vazio existencial perde sentido e Jesus passa a dar significado a essa vida. Pois é no nome dele que nós oramos, como ele mandou na sua palavra. Amém. E enquanto você ouve nesta hora o pós-lúdio que vai ser executado ali por esse jovem, curve a sua cabeça e diga para o Senhor: Senhor, se eu vivi até agora sem significação, eu quero a partir de agora viver uma vida com o verbo de Deus, com o logos, com a razão de Deus. Eu quero que ele transforme o meu caos em coisa que faça sentido.
nós estamos nos encaminhando para o final do culto e queremos agradecer a você, sua presença que muito nos honra nesta noite aqui na casa do Senhor. Então vou pedir que os amigos que nos visitam, membros de outras igrejas, pessoas queridas que estão conosco, gente não ligada a igreja alguma, que esteja conosco, fique de pé nesta hora, nós queremos conhecer. Temos ali alguns irmãos. Tem café hoje, irmã Joana? Tem café, né? Muito bem. Então, olha, a irmã está saindo para preparar o café. Então, já está pronto. Vai só esquentar, né? Ligar lá o forno. Então, se você, visitante que está conosco nesta noite, nos dando tanta alegria, não sai correndo não. Vem para cá, ó. Vai naquela porta ali, ó. Tem um cafezinho ou um chazinho te esperando ali. 0800. Tranquilo. Tá bom? É convidado. E obrigado também aos internautas que participam do culto desta noite. Nós queremos agradecer a você que nos dá a honra da sua participação e queremos também agradecer aos irmãos que nos enviaram mensagens durante o culto. Nós temos aqui do Rio de Janeiro 2 irmãos, Edileuza Alves. Peço a todos que me ajudem em oração pela minha filha Amanda. Peço que intercedam para que ela volte novamente para a casa do Pai. Fiquem com Deus. E Gesiel de Duque de Caxias. Ele está pedindo orações pelas eleições municipais desse ano. Muito bem, então vou pedir a irmã Gelsa, cadê a irmã Gelsa? Está aí? Para vir aqui buscar os pedidos de oração. A irmã Gelsa é a nossa diretora de Ministério de Oração, e ela vai então encaminhar esses pedidos aos grupos que durante a semana, obrigado irmã, aqui leva outro, não, o outro está lá numa Bíblia. Os grupos que se revezam em oração durante a semana. São vários grupos, você pode participar deles, pode perguntar os horários para ela. Eu mencionei na hora da oração, nós oramos pela irmã Nicéias Ramos, e ela está ali presente, eu não tinha visto não, irmã Nicéias, obrigado, pode ficar de pé? Olha a irmã Nicéias, olha lá, gente fina toda a vida, né? Isso, passou maus pedaços aí, mas graças a Deus hoje está conosco, louvamos a Deus pela vida dela, né? E que o Senhor continue a abençoar a senhora, tá bom? Muito bom. Irmãos, no próximo domingo, às 17 horas, nós teremos aqui em frente à igreja uma revolução. Vai ter confusão domingo aqui na porta da igreja. Santa confusão, né Marcelo? Santa confusão. As mulheres, união feminina, união masculina, os homens e as mulheres vão se juntar para fazer um grande culto ali, com coro, orquestra não, né? Coro e quase orquestra, estaremos ali anunciando o evangelho para quem for passando na rua. Olha, é operação, mas que é bomba de sucção, né, que chama? Operação bomba de sucção, quem passar é puxado para dentro. Tá certo? 17 horas. Às 16, os irmãos que vierem poderão se encontrar para fazer oração, né? Por intercedendo, que é muito importante interceder por um trabalho como esse. O meme avisa alguma coisa, então vamos ver o vídeo do meme. Neste exato momento temos ali um vídeo. Fazer história, vou me colocar em tuas mãos. Vou aos ribeirinhos, vou pelos becos, ruas, vou abençoar minha nação. Multiplicar o amor de Cristo e assumir o compromisso de investir pátria, assim eu vou, por amor, só por amor, por ti Brasil, não me calarei, até a justiça raiar como o dia, por amor, só por amor, por ti Brasil, não descansarei, até a salvação brilhar como fogo.
Então foi o Naldo que fez esse vídeo, né? Tá bom. Então os irmãos pegaram. É um vídeo do MEME, MEME quer dizer Ministério de Evangelismo e Missões, né? Da nossa igreja. O irmão Tadeu está doente, por isso que ele não veio nem de manhã, nem agora à noite, mas pediu para passar o vídeo, lembrando aos irmãos que é no final do mês, essa viagem missionária. Vários irmãos já se inscreveram, já estão prontos para ir a essa viagem lá em Brauninhas, Ipatinga, Minas Gerais. Vamos encerrar o culto orando nesta hora? Vamos? Walter Lima Pereira, você pode vir aqui orar? Walter Lima Pereira orará agradecendo a Deus este culto, pedindo que o Senhor nos abençoe nessa próxima semana, né? Vamos orar pela nossa cidade? Vamos fazer isso? A cidade está braba, né, irmãos? Todo mundo reclamando aí, tiroteio, não sei o quê, falta combustível para o bombeiro, para a polícia. Vamos orar, né? Vamos orar porque Deus tem coisa boa para essa cidade. Não é possível uma cidade tão maravilhosa, tão naturalmente bonita, pode ser ainda mais bonita se Deus tiver misericórdia dela. Então vamos orar para que nós também sejamos evangelistas, que nós levemos folheto. Essa semana leva o folheto na bolsa, mande um CD de presente, enfim, dê uma Bíblia, doe uma Bíblia, faça alguma coisa para que o nome de Jesus seja glorificado durante a semana. Ficamos de pé e vamos orar com o irmão Walter Lima Pereira. Senhor Deus, nosso Pai, Senhor, muito obrigado por este domingo abençoado. Domingo este que viemos aqui escutar a Tua palavra, tão dedicada, Senhor, falada através do nosso pastor. Peço por esse rio que está, infelizmente, Senhor, sem a tua unção verdadeira, pois quase ninguém tem entendimento para sentir a Tua palavra no coração, a Tua verdadeira voz. Peço, meu Pai, que a Tua graça se estenda nesse momento, que como o pastor falou, estamos em crise. Mas que crise é essa, Senhor? Se Tu estás aqui para nos abençoar, peço que nos dê uma semana de grande visão, Senhor, de revelação, pois só a Tua palavra pode tocar no coração de cada um de nós. Peço, meu Pai, que todos nós que estamos aqui, sempre vindo para escutar e saber mais de Tua palavra, que Tu toque no coração de cada um, para que levante, Senhor, mais missionários, que leve a Tua palavra tão longe quanto possamos escutar o som. Peço, Senhor, que muito, muito mais seja levantado para engrandecer o Teu santo nome. É o que eu lhe peço em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Pode abraçar o seu irmão, aproveita que está em pé e dá quantos abraços você puder dar.